O presidente hoje não vai estar na arena, mas ele é um dos mais assim irritados com essa situação toda. E o Corinthians está agindo rápido para identificar essas pessoas e já foram identificadas como integrantes de organizada do Palmeiras. Xará, algo mais do derby nas suas apurações? Senão você volta daqui a pouco para nos contar tudo sobre a questão envolvendo Everson, Sacha e o Santos Futebol Clube. Volto daqui a pouco. Beleza, então até daqui a pouco. Vamos para as prováveis escalações? As prováveis escalações para o jogo de hoje terão, atualizadas já com a situação do Rony, terão Cássio, Fagner, Gil, Danilo, Avelar, atuando de zagueiro. E na esquerda, uma dúvida, Carlos Augusto ou Sid Clay. O Cantillo está com Covid, está fora do jogo. Os volantes do Corinthians são Camacho e Gabriel. Ramiro está de volta, ali pela direita. Luan, sem o Johnny Gonzalez, que já foi devolvido ao Benfica. Everaldo pela esquerda. Bozelli no comando de ataque. O Corinthians ainda não conseguiu inscrever o Jô. E na escalação do Palmeiras, a provável, ela tem o Everton, a nossa dúvida, Gabriel Menino ou Mike, Felipe Melo e Vitor Hugo, já que o Gomes não renovou ainda seu contrato, e o bom lateral Matias Vinha pela esquerda, Ramírez e Bruno Henrique, a dúvida, Rafael Veiga ou Lucas Lima, William, Luiz Adriano e Rony. Ô Zé Roberto, a gente tem um quadro nosso aqui, que é jogador por jogador, a gente compara jogador por jogador, não para o ímpar, tem que escolher um. Você topa participar? Vambora. Daqui a pouco então, que beleza, daqui a pouquinho quem é melhor do clássico. Antes vamos ver o que o lateral e agora zagueiro Danilo Avelar nos conta, aliás, o que ele contou ontem, véspera do jogo de hoje. Uma abstinência, né, desse futebol aí, no qual todo mundo ficou alguns meses sentindo essa falta. Acho que foi até interessante para a gente saber realmente o que o futebol representa nas nossas vidas, essa saudade, essa falta, essa coisa de não pode ir no estádio agora, mas você assistir dentro de casa, né? Não juntando muita gente agora, mas você tendo um entretenimento ali, então a gente sabe que isso faz falta não só do nosso cotidiano, mas de todo mundo também que gosta de futebol. Voltar com um clássico, eu acho que é uma cereja do bolo, né? Eu digo assim que o cara que ama o futebol, ele vai voltar assim com o olho brilhando, porque é um clássico, ele deixa de lado todos os problemas, todas as questões burocráticas que qualquer um pode passar, seja financeiramente, seja politicamente, porque quando envolve futebol, envolve clássico, todo mundo esquece. O nosso não é diferente, eu acho que quando você entra em campo num clássico, realmente a palavra diferente, ela tem que ser decifrada 100%, porque ela é diferente, tem um ânimo acima de tudo. Não vamos ter a torcida, infelizmente, porque isso, sem dúvidas nenhuma, era um dos nossos diferenciais, era a nossa 12ª força, com certeza. Seja para nós, seja para o time adversário, isso faz diferença. Mas a gente tem que entrar em campo nesse próximo jogo aí, que é amanhã no Clássico, fazer o nosso melhor. Trazer essa alegria para a gente que estava sentindo falta e em especial para a nossa torcida também. A saída do Pedro Henrique acelerou o processo do Danilo Avelar, porque o titular era o Pedro Henrique, formando zaga com o Gil. O Avelar teria um pouco mais de tempo. Então ele já vai para um jogo assim super decisivo nessa nova posição para ele. As opções do Thiago, na verdade, elas não são muito animadoras, essa é que é a verdade. Ele tem um problemão ali. Ele tem o Bruno Mendes, o uruguaio, que jogou pouco e quando jogou não conseguiu trazer muita segurança. Ele tem o Gil e o Léo Santos, garoto revelado pelo clube que também não conseguiu se firmar nem no Corinthians e nem no Fluminense, para o qual foi emprestado. Como é que você avalia as opções corintianas para a zaga, Arnaldo Ribeiro? É difícil, né, Zé? Que o Avelar na zaga é uma novidade da temporada, jogou poucas partidas. Eu não considerava o Pedro Henrique um jogador assim já seguro, titular absoluto, mas ele faz falta pela quantidade de opções, são raras as opções a gente vê. E vejo assim a parceria, o parceiro do Gil ainda muito indefinido.
Com o Avelar, até pelo campinho que você mostrou, Rizek, o Gil joga pelo lado direito agora da defesa, já que é destro, né? E o Avelar é canhoto. O Avelar sempre vai jogar do lado esquerdo da defesa. E é uma composição que muda, inclusive, o lado de atuação do Gil. A gente viu a escalação titular do Corinthians aí na tela, e se a gente for mergulhar no banco de opções, a gente vai ver como está escasso o elenco do Corinthians. E como a gente dizia ali no início do programa, são jogos em série. Mesmo que o Corinthians seja eliminado agora do Paulista, a partir do início do Brasileiro são jogos em série. E acho que a temporada, para o Corinthians suportar a temporada, não basta só entrar o Jô no time ou voltar o Cantígio. O elenco do Corinthians está muito curto para o que se vê por aí. São 5 substituições, tem uma série de novidades, detalhes novos nesse futebol, além da falta de torcida, né? E eu vejo a zaga do Corinthians como um fator preocupante, até porque o Avelar, como zagueiro, é uma novidade da temporada, não é uma certeza, é uma esperança. É uma esperança. E aí, Lino? O André. Fala, Zé, depois o Lino, então. Diga lá, Zé. Desculpa, André. No que o Arnaldo falou, e olhando o campinho, você vê também ali dentro dos nomes que aparece provável escalação, eu vejo 2 jogadores que vai ter muita dificuldade de se iniciar a partida, que são 2 jogadores que ficaram bastante tempo parados, né? Se você olhar ali, você vê na lateral esquerda o Sid Clay, que quando retorna para o Corinthians, retorna um pouco acima, né, do peso, e me parece que, pelas informações que a gente tem, ele quando estava jogando, se eu não me engano, na Ucrânia, né, ele não estava jogando muito, né, jogou muito pouco. Então, além da parada, além de estar acima do peso, ele também tem a questão de tempo de jogo, né? de minutos. E eu olho também no mapa o Ramiro, que está voltando de lesão, ficou muito tempo parado, a lesão dele foi uma lesão grave. Quando você volta à atividade, né, a jogar, claro, treino é treino, jogo é jogo. É totalmente diferente. Então, ele já tem o tempo que estava parado por causa da lesão, recuperou, hoje tem a possibilidade de começar o jogo aí, e entra também uma outra questão, né? A questão de estar muito tempo sem jogar, né? Pegar ainda o tempo de jogo, pegar confiança depois que você vem de uma lesão de cruzado, são 2 questões também a ser mencionada, porque além de ter o problema na zaga, tem esses 2 atletas que mostra no campinho aí que se iniciar a jogada, se iniciar o jogo, vão ter bastante dificuldade dentro dele. Concordo contigo. E aí, Lino? Eu acho que por isso deve dar Carlos Augusto pela lateral esquerda, principalmente porque eu duvido que o Luxemburgo perca a oportunidade de botar o Rony daquele lado. A nossa produção colocou corretamente o Rony pelo lado esquerdo, porque a gente tem o Dudu na cabeça pelo lado direito, saindo o Dudu, mantém o Rony ficaria pelo lado esquerdo, mas duvido que o Luxemburgo vai encaixar o Rony e encaixotar o Rony entre Gil, Fagner e o próprio Ramiro, que é um jogador de marcação, em cima do lado direito da defesa do Corinthians. Ele deve botar o Rony em cima do lado esquerdo da defesa do Corinthians para tentar ter alguma vantagem em cima do Carlos Augusto e quem sabe até do Danilo Avelar, que não é tão ajustado à posição. Acho que o Rony entra não pela esquerda, mas sim pela direita, com o William flutuando mais pelo lado esquerdo. E aí o Corinthians pode encontrar, o Palmeiras pode encontrar algum tipo de vantagem nesse desajuste de setor, de lado da equipe do Palmeiras. Fora isso, evidente que o Corinthians vai ter que contratar zagueiro. Pode não estar no discurso da diretoria, pode não estar sendo falado tão claramente, mas é óbvio, o Corinthians não tem zagueiro no nível para fazer dupla com o Gil, a não ser que o Avelar agora surpreenda a gente e se torne um jogador espetacular. Mas precisa contratar, Rizek. Com certeza. E fogueira para o Avelar, né, cara? Já um jogo super importante que pode valer a vida do Corinthians no Campeonato Paulista. Embora seja muito difícil o Corinthians se classificar. Ainda que ele ganhe
do Palmeiras, a gente pode até colocar o grupo do Corinthians, diretor, ainda que ele ganhe do Palmeiras hoje, ele vai ter que ganhar o outro jogo que tem por fazer e torcer para o Guarani somar no máximo 1 ponto. Não é uma situação tranquila a do Corinthians nesse Campeonato Paulista, não. Ô, Rizek. Diga. Você já imaginou o impacto de uma derrota do Palmeiras para o Corinthians nesse momento? A gente está falando muito do Corinthians, dos problemas, as possibilidades de não se classificar. Agora, para o trabalho do Luxemburgo, você perder com tudo que você tem na mão hoje, mesmo não tendo mais o Dudu, para um Corinthians, do jeito que está o Corinthians, ainda que seja em Itaquera o jogo, o impacto é violentíssimo para o Luxemburgo. E eu também não acredito, Lino, que vai ser uma rodada paz e amor. Não importa para o torcedor, se o time perder, tá tudo bem. A gente viu em Portugal, o Benfica ficou também 3 meses sem jogar. No primeiro jogo que fez o Benfica na volta, empatou por 0-0 e teve torcedor que atirou pedra no ônibus da equipe. Tenho certeza que com a volta do futebol, voltam também as cobranças. O Corinthians ele tem que vencer os 2 jogos, contra o Palmeiras e o Oeste, e o Guarani pode, no máximo, empatar um jogo. Ele vai enfrentar o Botafogo amanhã e o São Paulo no domingo. Ou seja, a classificação do Corinthians passa necessariamente por 2 vitórias e por uma ajuda do São Paulo, que já está classificado. O Corinthians tem que contar que o São Paulo, já classificado, vai derrotar também o Guarani. É isso. E tem que tirar um saldo também. Além de tirar a desvantagem de pontos para o Guarani, tem que tirar o saldo também, que hoje é 6-2 para o Guarani. Caso ele empate um jogo, o Corinthians vence os 2, ele vai ter que tirar essa questão de saldo. Quer mostrar a classificação, diretor, dos grupos? Porque a gente tem o São Paulo e o Bragantino como as únicas equipes já classificadas, né? O grupo A, a gente tem o Santos com 15 pontos, praticamente classificado, e aí o Oeste e o Água Santa brigando pela 2ª posição, ambos com 10 pontos. Né? O Santos se classifica com um empate. Encara o Santo André hoje e o Novo Horizontino no domingo. O Santo André está numa situação delicada, não na classificação, mas porque ele perdeu jogadores. Né? Ele e o Palmeiras precisam de apenas um empate nos 2 jogos que tem para fazer para se garantir sem depender de resultados do Novo Horizontino. Pode botar o grupo C, é o grupo que já tem o São Paulo classificado. O Mirassol está quase lá também, disputando contra a Inter de Limeira. No grupo D é o grupo do Corinthians. Como eu já disse, o Bragantino já está classificado porque ele tem 5 vitórias, o Corinthians tem 2. Ainda que o Bragantino perca os 2 jogos, o Corinthians não alcança o Bragantino no número de vitórias, ele só pode alcançar o Guarani. E a situação delicada é da Ponte Preta, que encara o Novo Horizontino em casa, o Mirassol fora. Hoje a Ponte Preta estaria rebaixada, junto com o Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos ver o que a Ponte vai fazer. Alessandro Jodar está no palco do jogo de hoje à noite e traz mais informações do derby. Bem-vindo ao Seleção, Jodar. Fala, Rizek. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Estou aqui pertinho da arena, em um lugar em que mais próximo ao horário da partida não vai ser permitida a entrada de nenhum torcedor. Mais de 100 policiais vão estar trabalhando aqui no entorno do estádio, garantindo que não haja nenhum tipo de aglomeração e que nenhum torcedor se aproxime da arena, ao contrário do que aconteceu na madrugada de ontem para hoje, né? Quando a gente viu aquelas imagens de invasão, de vândalos que pularam para dentro da arena. São 103 anos de derby, a primeira vez que a gente vai ter um Corinthians e Palmeiras sem torcida. Existe também toda uma preocupação por conta dessa invasão com relação ao espalhamento do coronavírus, e para ajudar no combate à Covid-19, a Federação Paulista diz que já até faz parte do protocolo uma nova desinfecção no dia do jogo, e depois os locais por onde as delegações, os jogadores vão passar, eles ficam lacrados, isolados, até que a própria arbitragem vá lá e faça a abertura desses locais. Eu estou, então, nesse momento, percebendo aqui que não tem mesmo nenhuma movimentação maior. O espaço aqui ao redor da arena está bem tranquilo. Às vezes passa algum torcedor falando vai Corinthians ou alguma coisa assim, mas é um clima tranquilo. Agora um pouco mais cedo a gente observando aqui a arena, eu até reparei
uma viatura saindo de dentro da Arena Corinthians, mas é um clima de tranquilidade mesmo, e a ideia das autoridades é que siga assim até a hora do jogo. Houve inclusive reunião entre o comando da Polícia Militar e também os líderes das torcidas organizadas, e o pedido para que eles evitem qualquer tipo de aproximação aqui do estádio, e vai haver também uma intensificação nos trabalhos das equipes que se certificam da operação de bares e também de ambulantes no entorno do estádio. Tudo para, em duas frentes, evitar a aglomeração e também a violência.